Bom dia. Vamos falar hoje da Paraxá. Queria falar hoje sobre planejamento econômico. Yosef, ele é chamado para interpretar os sonhos, todos conhecem essa passagem. Eu queria fazer uma viagem com vocês, desde essa Paraxá até lá na frente, inclusive na próxima Paraxá, de como o Yosef ele preparou para os anos de fome. Que infelizmente nós temos, além dos anos de vacas gordas, a gente tem os anos das vacas magras. E como que a gente se prepara para esse momento? O que que Yosef ele fez? E às vezes você vê que um governo ele perde o poder, ele é destituído e tem tudo a ver com a economia. A economia é o que move tudo. E vamos ver como que Yosef ele usou a sabedoria dele da Torá de Hashem para que as coisas fossem da melhor maneira possível. Então aqui é uma coisa incrível que vou deixar mais para o final, mas de como Yosef ele enxergou tudo isso. Então todo mundo conhece o início da Paraxá. Essa é a novela mais comprida da Torá, que é uma história que ela se estende por três, quatro Parshiot, que é a venda de Yosef, etc. E os magos tentam interpretar os famosos sonhos do Paró, das vacas magras engolindo as vacas gordas, os trigos magros engolindo os trigos gordos. E aí ninguém conseguia interpretar. No Shabbat eu vou explicar mais por que ninguém conseguia interpretar. Afinal, é uma coisa simples: vaca gorda, vaca magra, comida. Está fácil de interpretar. Por que ninguém conseguiu interpretar? Mas chega o Yosef e aí ele vai lá e interpreta. E depois que ele interpreta, o Farol ele fala: Uau! Ein navon vechacham kamocho. Não tem ninguém mais sábio que você. Então, ele interpretou o sonho. Então, a explicação simples é que o Paró já tinha sonhado com a interpretação. Então, quando ele escutou, ele falou, é isso. Mas ele falou, em navon vechacham kamocha. Ele deveria falar, em navi, não tem um profeta como você. Interpretar sonhos é uma profecia, não é é uma coisa de mais espiritual. Ele fala, não tem um navon, significa alguém que compreende, alguém que entende, vechacham, sábio. Por quê? Aparentemente, porque ele falou para ele, olha, deixa eu te contar um negócio, você precisa colocar alguém, não vou falar quem é, você vê quem é, você decide sozinho, não vou dar sugestões, mas você coloca alguém que ele vai preparar, guardar comida para os anos de fome. Que gênio. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. O que te vendem sempre? Seguro. Para no momento de crise você ter investimento. Investe para no momento que você precisar, você vai ter. A lógica mais simples que existe. A gente tem a mesma pergunta com. Chega o Itró, fala para o Moshe: olha, você não consegue fazer sozinho, vou te dar uma ideia. Delega. Grande ideia. A gente explicou qual era a ideia dele, por que foi chamado uma grande ideia. Aqui chega o Yosef e fala: olha, você tem que colocar uma pessoa encarregada que ele vai conseguir. Uau! E o Paró, só lembrando que para virar Paró, você tinha que saber para começar 70 idiomas. Não estamos falando aqui de alguém qualquer. Pessoa extremamente sábia. Chega o Yosef, vou te falar um negócio, guarda dinheiro para quando você precisar. Qual que é o ritos? Qual que é a novidade? A gente também falava um idioma mais do que o Paro. Boa. Então Yosef falava uma mais, que era o idioma, que era o Lashon HaKodesh. E eu sempre explico, se você aprendeu 70, quanto tempo demora para aprender ir lá no Duolingo e aprender mais uma? Ele precisou fazer o Yosef jurar que não ia contar para ninguém. Contrata o Yosef, faz umas aulinhas de hebraico e você vai aprender. Que não era o hebraico, não era a língua hebraica para falar, eu vou no hebraico, chego no Israel, Efasherutim, você quer saber como chegar no banheiro? Anirotzelechol, eu quero comer, não é isso que a gente está falando. O hebraico é Lashon HaKodesh, é a língua pela qual Hashem usou e usa para criar o mundo. Então não é só as letras, o idioma hebraico, é o que está por trás do hebraico. Isso ele viu que era uma coisa que ele não estava pronto para entender. Bom, e aí, então, a pergunta é, qual que é a novidade do Yosef? Então, vamos lá fazer uma viagem que é a seguinte. No sonho, o Yosef ele interpreta e ele fala que o Paró, o Veineni Omed Asfata Yor, ele fala, eu estava na beira do rio. E ele está assistindo isso acontecer. O que acontece, o que é mais comum de acontecer quando tem uma crise, quem você culpa? Em primeiro lugar, os judeus, tá certo? O governo. O governo vai culpar os judeus depois. Mas quem é o culpado normalmente? O ministro da Economia, tá certo? São eles que, teoricamente, deveriam estar cuidando para que a economia fosse bem. Então, o que acontece? Vai surgir uma fome.
Normalmente, o que vai acontecer? Vão reclamar com quem? Com o Paró. Se o Paró não tiver jeito, vai aparecer um outro Mexigna, com promessas maravilhosas. Eu vou fazer plantação em escala, com irrigação de Marte, vai inventar umas histórias, e todo mundo cai, aposta nele, a primeira coisa que acontece é destituir o rei anterior. É o mais comum. E ainda quando a pessoa está com fome, literalmente fome, 7 anos de fome, com certeza ele ia perder o poder. Então, por outro lado, no sonho ele diz, Veineni omedas fataior, eu estava lá, eu estava assistindo. Ou seja, ele está presente durante esse momento que acontece. Então é uma das coisas que o Paró também está tentando entender. Como que eu vou conseguir sobreviver e continuar no cargo, continuar me mantendo no poder, mesmo com a crise? Ele são 2 vezes. Como ele conseguiu ir dormir? Se ele já entrou em crise na primeira, ele Boa. voltou para Então isso eu vou dormir. falar amanhã e elaborar mais. Mas esse é o Você Paró. vai falar amanhã, Sim, é cara? propaganda. Estou tentando vender. Tá certo? Mas uma das coisas é que o Paró, ele sonha, entende que tem uma mensagem, vou dormir mais um pouquinho. Aí ele deita, vira para o lado e dorme de novo. Esse é o Paró. Os próximos, outros sonhos que a gente tem na Torá, Yaakov, ele acorda, uau, o que é esse sonho? Deixa eu tentar entender, deixa eu interpretar, aqui é um lugar sagrado e começa a agir. O Paró não, ele viu que era uma coisa importante, sabe o quê? Vou dormir mais um pouco. O Paró que está na gente faz a mesma coisa. A gente vê que tem uma missão para a gente, faz amanhã, deixa para amanhã. Esse é o Paró que está dentro. Então ele se manteve no poder. A explicação que eu vou dar agora não é conforme a explicação clássica do Rashi. Como já falei várias vezes, a Torá tem centenas de milhares de explicações. Estou falando aqui dentro das explicações que são autênticas da Torá. Conforme a interpretação simples, o Paroli chega e fala: Uau, sabe o que o Yosef me contou? Ele conta para todo mundo o que o Yosef contou e vira e fala: Ó, esse é o homem. Conforme a explicação que eu estou dizendo agora, ele não contou para ninguém. As pessoas, ele saiu contando que Yosef é um gênio. Mas o que ele te falou? Ele é um gênio. Ele não contou. Por quê? Conforme essa explicação, Yosef falou para ele, espera aí. Vamos supor que todo mundo amanhã já sabe que vai ter fome. O que vai acontecer com os preços? Quando? Já. Porque daqui 7 anos vai ter fome. Daqui a pouco você vai para o mercado, você não encontra mais nada. As prateleiras estão vazias. Não vai dar certo. Então ele vira e fala para o Paró, primeira coisa, eu vou te interpretar o sonho, mas fique em silêncio. Isso aqui é entre nós. De novo, conforme Rashi, ele contou, as pessoas sabiam. Porque depois o Paró, ele vira e fala para as pessoas, por que vocês não guardaram, etc. Mas, conforme essa explicação, pelo menos no início, ele não contou. Talvez no final dos 7 anos ele até contou, mas pelo menos no início ele não contou. Dessa forma, o Yosef, o que ele foi fazendo? Vamos armazenar comida. Então, o povo inteiro armazenou, só que aconteceu. Então, essa é a explicação clássica baseada no Midrash que o Rashi traz. Possivelmente isso aconteceu no final, E ou aí aconteceu no chamaram ele começo. Sim. de dar olho gordo na Nas plantação outras coisas. dele. Perfeito. Mas por isso estou falando, essa explicação é diferente. Essa explicação é diferente. E aí, o que ele vai fazendo? O Yosef, ao longo do tempo, ele vai guardando comida. Por quanto que ele compra? Se era 7 anos de fartura, como estava o preço do trigo? Estava muito baixo. Então ele foi acumulando, sem que ninguém soubesse o que estava para acontecer. Ele foi guardando. E aí, o que acontece quando bate o ano de fome? Quem tem todo o dinheiro, quem tem todo o armazém, fica com ele. Ótimo. Então Yosef conseguiu virar, usou o sonho e a profecia dele para armazenar dinheiro e tornar o Paró muito rico. E agora que ele é segundo, então ele agora está com tudo. Não foi essa a ideia. Não era isso que ele estava buscando, o poder. O que ele estava buscando é o seguinte: aquilo que o comunismo ele fez, ou propunha, a proposta do comunismo, na teoria, ela é muito bonita. Todo mundo sabe. Tanto é que vendeu bem. Na prática, não funciona. Mas, em momentos de crise, o que melhor, pelo menos potencialmente, pode distribuir a comida é o próprio governo. No momento que você tem uma fome, o que vai acontecer normalmente? Você lê isso, inclusive, na história de Tisha B'Av. Aqueles que têm mais dinheiro vão lá, vão comprar, dar todo o ouro que eles têm para comprar um pouco de comida. E os outros vão ficar sem, vão morrer de fome. Qual que é a melhor maneira de você fazer nesse momento? O governo ele retém os recursos e ele vai dividir para que pelo menos todo mundo tenha o básico.
Então, esse empoderamento, essa centralização de poder num momento de fome, essa é a melhor maneira. Claro, se o governo fizer isso da maneira correta, adequada. E esse era o plano de Yosef. Então, não contar, pelo menos inicialmente. Ele armazena tudo e depois, durante os momentos de fome, a gente vai dividir isso e dá para todo mundo. Será que foi isso que Yosef fez? Vamos ver. Mas a ideia do Yosef era essa é parte da sabedoria, da genialidade dele. Não contar e depois a gente concentra tudo e assim a gente garante que, não que esteja tudo com a gente e a gente tenha o poder, mas que os preços não aumentem já desde agora e que, na hora da crise, todo mundo vai ter o básico necessário. Aqui tá certo? Todo mundo vai ter um troco de virar escravo. Boa. Então, aí diz Yosef Shah, eles vão virar escravos. Então, você vai dizer, Yosef, ele tem um plano de quê? De conseguir mandar em todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, sim, eles dão o dinheiro que eles têm para comprar. Depois, eles chegam, não tem mais dinheiro, o que eles fazem? Eles oferecem as terras, as terras, para depois eles dão o quê? Os animais. Os animais, você tem uma vantagem dupla. Porque se eu te der os animais, eu não tenho que me preocupar em alimentar eles. Eu estou cheio de animais, preciso alimentar, não tem como alimentar. E, em troca, você me dá comida. Ok? Continua, passa mais um tempo. Eles viram e falam, Ineno avadim le paró. Nós somos escravos do paró. Esse é o sonho de consumo de qualquer pessoa que está no poder. Ele ter domínio total no mercado, onde todos os outros concorrentes viram e falam, por favor, compra a gente. Compra a nossa loja, compra. Não, a gente não tem como sustentar mais. Esse é o sonho do cara. Monopólio total. Esse é o sonho de qualquer pessoa que almeja o poder sobre outras pessoas, não o poder sobre si, não o autocontrole. Então, teoricamente, nessa hora, Yosef estava com a faca e o queijo na mão para tornar todos escravos. Mas por que ele mandou fazer bris? Boa pergunta. Vamos terminar, vamos concluir o pensamento. E aí, eles viram e falam, nem no avadim le paró. Nós vamos ser avadim do paró. E Yosef, ele fez isso? Não. Ele falou que uma parte, isso vocês vão ter que dar sempre, vai ficar inendo, vai ser um rock, vai ser uma parte que 1/5 vocês têm que dar como imposto para o paró. O resto, eu não quero saber. Eu não quero que vocês sejam escravos. Ele tinha o poder, o momento de virar, fazer com que todos eles se tornassem escravos, vendessem seus próprios corpos. E eles pediram ainda, por favor, deixa a gente virar escravo. E você falou não. E ele colocou como uma regra que eles dessem um imposto de 1/5, mas que ninguém vire escravo. Olha a ironia. Passa uma geração. Nós vemos, cara. O que acontece? O que acontece? A pessoa que trouxe e introduziu o conceito de que cada ser humano ele tem o seu direito, muito antes do Thomas Edison, dos direitos humanos, que diz lá a Constituição dos Estados Unidos, etc., que era muito bonito na teoria, demorou 100 anos até que parasse a escravidão nos Estados Unidos, mas a ideia de que cada um tem, baseado nas ideias da Bíblia, eles falam, cada um tem o direito nato de liberdade, etc., isso Yosef ele colocou como rock lá no Egito. Ele colocou como regra que ninguém é escravo. Ninguém vai se tornar escravo. Tinha os anos de fome. Tudo bem, precisavam pagar por aquilo. Não tá Mas bem. ele não. Tá de malha? No banho. Desativar o som. Pronto. E aí, o que vira? Passa a geração, eles esquecem do Yosef. O que quer dizer esquecer do Yosef? Não só é que esquecer que Yosef ele falou, o que ele interpretou, que ele era sábio, que ele ajudou. Eles esqueceram quem era o Yosef. Olha o que Yosef fez. Ele estava com a faca e o queijo na mão, que ele poderia escravizar todo mundo. Chega na hora, ele vira e fala, vocês são livres, eu não preciso disso. E agora, o que acontece? Esquecem do Yosef. É muito esquisito ter esquecido uma pessoa que mandou circuncidar todo mundo. Fez o que ele fez, tudo o que tinha. Então, Depois de 100 anos esqueceram dele. Peraí, esse parou que tirou ele Sim. Não. Aí a famosa explica, a famosa Mahloket Rabi Shmuel se era o mesmo ou se era outro. Se era o mesmo, ele se fez que esqueceu. Como acontece, infelizmente, até hoje. Tudo aquilo que a gente contribui para todo mundo, chega na hora H e esquecem da gente. Isso já é antigo. E se fosse outro Paró, também nos dois histórias, você não sabe quem foi Pedro Álvares Cabral? Você nunca ouviu falar? Potifar sempre estava lá. Tudo bem. Porque ele casou Com a filha dele. E daí?
E daí, quem estava no poder se fez esquecer. Porque mesmo que era um outro rei, ele fez questão de esquecer. Você estuda a história, basicamente, alguma coisa tem que saber. A história de José fazia parte dos anais da história do Egito. Então, o que aconteceu? É o antissemitismo que acontece sempre. A gente esquece. E ainda inverte a história. Por quê? Porque quando os irmãos de Yosef eles vão para lá, eles recebem terras em Goshen. E eles estão lá, para os teus irmãos você deu, né? Olha o que você fez para a gente. Eles estão se dando bem. E a gente? E aí invertem a história, e aí os judeus são os culpados. Ao invés de lembrar que quem salvou tudo foi Yosef, quem foi que deu a tecnologia para salvar a economia foi Israel? Não, não, não. Vocês são culpados de tudo. Estão matando pessoas inocentes. Por isso, a gente pode matar todos. Então isso já é motivo para acabar com todos, infelizmente. Essa é a história do nosso povo. Então, é muito interessante aquilo que quando o Paró ele vira e fala, você é muito sábio, quer dizer, a sabedoria dele foi não só essa distribuição igual, de guardar e etc., mas foi dele ter ido até o final e não ter tirado vantagem e falado para vocês, vocês não são avadim, vocês não são escravos. Eles estavam prontos para ser escravos porque estavam desesperados. Mas o Yosef não aproveita essa oportunidade, ele fala, vocês têm que pagar um quinto para o Paró e está tudo certo. Cada um vão viver sua vida. E a ironia que acontece, eles jogam em cima da gente. Eu, quando estava estudando isso, eu achei muito curioso, interessante como que a história é atual, como que ela se repete. No entanto, nós somos culpados, porque a gente esquece. Porque você pode pegar essa última guerra que teve agora, Israel já estava 30 anos sem guerra, quase. E aí foi que estava para acontecer uma guerra civil. Yeah. Vamos lá. Continuamos? Alguma dúvida? Você perguntou do Brit Milá, vou pensar no Brit Milá. Por que ele pediu para eles fazerem Brit Milá? Não sei. Boa pergunta. Preciso pesquisar. Dúvidas? Também não, eu procurei. Ele mandou circuncidar o povo inteiro. Sim. Agora ele foi. Ele... escrito no Google ou na Torá? Na Torá. Ok, vamos lá. Não, quando eles foram falar com o faraó, não está escrito na Torá isso? Sim. Está escrito na Torá. Eles foram falar com o faraó, o faraó falou quem decide é o Yosef. Mas o Yosef quer que a gente se concide. Você tem comida? Não, então você tem que falar com ele. Você tem que fazer o que ele manda. Ele falou pior ainda. Se ele mandar a gente vai morrer, a gente vai morrer. Então, né? Então melhor escutar o que ele fala. Sim. Forte. Vamos lá. Eu vou lembrar mais uma coisa que eu já repeti há alguns anos, mas eu acho muito bonito. Toda a história do Yosef é bem complicada. Difícil de entender como que os irmãos venderam ele. E nesta paraxá, difícil de entender como parece que ele está fazendo uma vingança, aparentemente. Por quê? Eles chegam para eles e viram falar, eu sou Yosef, está aqui comida, fiquem à vontade. Não, ele fica guardando o suspense, prende um, prende outro, chantageia para trazer o outro irmão, faz todo esse teatro. Castigo pelo que ele fez com os irmãos também? Hã? A venda não é um castigo pelo que ele fez com os Tudo irmãos? bem, então, mas hoje eu não estou analisando a venda, estou analisando o troco que ele deu. E a gente, pelo contrário, o Yosef ele se tornou um modelo de perdão, de uma pessoa que não se vinga. Porque no final ele vira e fala, não vou me vingar de vocês, eu vou alimentar vocês. O pai morre e ainda ele continua falando, de jeito nenhum, Deus me mandou aqui, tudo foi providência de Hashem. Então por que no começo ele faz essa história? Deveria falar, olha, pessoal, tá aqui, eu sou Yosef, bem-vindos, traz o papai aqui, tá tudo certo, a gente esquece o que aconteceu e pronto. Toda essa paraxá vai, volta, finge, coloca a coisa na mochila para fingir, para que tudo isso? Então, eu já dei um shiur extenso sobre isso, mas ao longo dos anos que Yosef estava no Egito, a gente pode imaginar que depois que ele virou vice-rei, ele já estava pensando em tudo que aconteceu com ele na vida dele. E ele lembrava que para acabar o livro de Bereshit, você não pode acabar com briga de irmãos. Não é possível que você vai começar o Shemot, que é o êxodo, a criação de um povo escolhido por Hashem, você vai começar esse livro com briga de irmãos. Precisa fechar essa ferida. Precisa curar essa ferida. Todos os irmãos iam ser, futuramente, ele era profeta, ele sabia que... Sim, mas como? Todos então, iam ser... Mas tinha algo a ser resolvido. Então, normalmente, eu não posso ser o precursor, aquele que está fazendo com que o outro faça tshuva. Porque muitas vezes eu falo, eu vou me vingar para você ver se sentir na pele. Aí você vai fazer tshuva. Isso chama o quê? Vingança. Não posso fazer isso. Mas Yosef, ele teve os sonhos proféticos, e ele entendeu que Hashem colocou ele nessa posição, onde ele tinha que estar em cima
para mostrar para os irmãos para como a pessoa deve se comportar. Então, toda essa tática que ele fez, estava tudo muito bem programado. Como isso aconteceu de repente? Então, o que ele fez? Quando começou a fome, ele fez 3 leis. 3 leis. E o intuito dessas 3 leis era ele conseguir que os irmãos viessem até eles pessoalmente. Então ele falou, cada pessoa pode sair daqui carregado com um burro de carga. De novo, a distribuição igual. Não adianta você que ter mais dinheiro e querer levar mais, o outro vai ficar sem. Na hora que ele chegar no supermercado não vai ter. Então cada um pode sair daqui com uma carga, um burro carregado. Cada um tem que vir individualmente. Você não pode delegar para o teu escravo. Também uma tática de distribuição. Porque senão eu vim aqui buscar pelo meu irmão. Eu lembro aqui na sinagoga é sempre, o brinde pro meu neto, tá lá em cima. O meu neto tá lá embaixo, o neto nem nasceu. Mas deixa eu pegar pro meu tio, tá chegando, pro meu primo. Então, não dá certo. E, terceira coisa, quem entrava lá tinha que escrever o nome e o nome do pai, da URG. Tinha que escrever qual é o teu nome e o nome do pai. Além da questão da distribuição igual, isso também garantia com que os irmãos dele, mais cedo ou mais tarde, tivessem que vir até ele pessoalmente. Por quê? Eles tinham que vir, cada um deles ia ter que vir, porque quanto mais irmãos, mais carregamento você consegue levar. Você não pode mandar o seu escravo, você só pode levar um e tem que escrever o nome. De repente chega a notícia, ele tinha avisado todas as fronteiras, toda a polícia da fronteira, falou, olha, quando chegar Reuven Ben Yaakov, Shimon Ben Yaakov, Levi Ben Yaakov, quando você vê Ben Yaakov, você traz para mim. E aí, de repente, cada um entrou por um portão separado, achando que não tinha uma rede que conectava todos os computadores, e de repente, Reuven entra pela direita, Shimon pela esquerda, 10 portões diferentes, chegou! Aqui estava quem estava esperando por todos esses anos. Manda trazer aqui. E de repente, eles são trazidos para frente do Yosef. E toda essa tática que ele vai lá, ele devolve o dinheiro, ele prende ele, depois ele prende o Shimon, etc. Tudo isso tinha sido extremamente bem planejado para que eles pudessem, aos poucos, perceber aquilo que eles fizeram de errado. De repente, eles estão voltando para o pai e o Shimon ficou para trás. Qual vai ser a reação deles? Se fosse a reação igual antes, bom, deixa Yosef no poço, agora vai ser Shimon. Está na moda, vende o irmão, deixa ele lá, está tudo certo. O importante é que a gente se garante. Não, de repente, eles começam a perceber, oi, véi, isso que está acontecendo porque a gente não escutou o nosso irmão implorando para a gente não foi sensível ao Yosef, que eles começam aos poucos, a amolecer. E cada vez que Yosef ele vai lá, fazendo mais suspense, guardando o Shimon ele só guardou na frente deles, prendeu na frente deles, depois ele vai lá, solta ele e dá comida. Ele não queria se vingar, ele queria só provocar os irmãos para perceberem o erro que eles fizeram. E aí, por último, ele manda trazer o filho pequeno da esposa querida do Yaakov. Quem era o mais parecido com Yosef na situação? Binyamin, era filho da Rachel, aonde toda a história começou com a inveja, com essa prioridade que o pai dava para Rachel e não para Leá. Os filhos sentiam essa diferença. Então, projetavam isso no Yosef. Agora tem o Binyamin. Quando ele segura o Binyamin, por último, acusando que ele, lá na frente, que ele roubou, era a oportunidade para os filhos falarem, bom, tá vendo? Essa família aí, essa esposa que nosso pai adorava ela, olha o que acontece. Olha o que acontece. Deixa ele aí. Ah, mas eu prometi para o meu pai. Prometido está prometido, mas o que eu posso fazer? Ele roubou aquela taça pelo menos assim eles imaginavam. Mas no final das contas, o Yodá, ele vira e fala com coragem, eu não vou abrir mão do meu filho pequeno. Quando ele chega nisso, nessa coragem absoluta, que foi o irmão que vendeu, que foi o irmão que deu a ideia de vender, foi o irmão que foi lá e apresentou a roupa suja para o pai, enganando que o Yosef tinha sido morto por um animal. Então ele agora vira por completo, ele assume a responsabilidade pelo irmão. Aí o Yosef falou, pronto, cheguei onde eu queria, minha ideia não era de jeito nenhum fazer eles sofrerem ou me vingar, era chegar e concluir o livro de Bereshit com a harmonia entre a família. E assim termina, mais para frente, vai rir o livro de Bereshit, onde ele se reconcilia com a família. Peraí. Quando você virou braço direito para a Raquel, estava viva, né? Não, a Rachel já tinha falecido. Não, a Rachel faleceu antes dele sair de casa. Mas mas você também aqui tem uma outra maneira de se ver, que ele levou todo esse tempo para pode ter começado como uma vingança para mostrar para os irmãos ou dar um castigo para os irmãos,
gente tem que tomar cuidado de quando a gente fala do Sadikim, não projetar, eu sempre tiro a lição que a gente pode tirar para nós, mas eu não estou apontando o dedo dizendo que Yosef era isso, que Jacob era isso, Mas tem era lugar que está sempre... escrito que ele pagou os castigos Tudo pelo bem. que ele fez. Então a Torá Ele foi pode, vendido por isso, ele A pegou, Torá pode falar isso, não eu. Eu ele não foi posso. preso por isso. A Torá pode falar isso, eu não posso começar a apontar dedo. Se a Torá aponta, eu posso repetir o que a Torá falou, mas eu não posso apontar Mas na dedo. Torá está escrito que ele Tudo bem, pagou o tudo bem, castigo. tudo bem, tudo bem. Ele foi preso Bom, não vamos troco lá. disso. Então, só para concluir, a ideia, Ah, o que a gente pode então tirar dessa paraxá, que o protagonista principal de todas essas parashiot é, de fato, o Yosef, mas pelo menos nesse sentido, eu acho que uma das coisas mais bonitas que ele fala, que mostra quem realmente era Yosef, e quando ele é tirado do poço, agora ele tinha a oportunidade da vida dele de se transformar uma pessoa pelo menos livre. Não sei o que ele seria. E Yosef fala, eu ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos. Eu falo, se fosse eu falo, acho que sim. Acho que eu consigo. O que o Yosef ele vira e fala? meu Deus. Biladai, eu não. Como você não? Te tirei do poço, volta para o poço. Não, Deus interpreta. Ah, para com essa história, Deus. Eu não sei se eu acredito em Deus. Ele se colocou num risco muito grande. De repente ele fala de Hashem, parou, nem acredita em Hashem. A gente vai ver depois lá com Moshe, etc. Então, eu não. Ele tinha a oportunidade dele, mesmo que fosse, poderia inventar uma história, sei lá, pega o sonho, inventa alguma coisa, parece bonito. Ah, você é um sábio, tu sai da prisão. Não, Yosef ele não faz isso. Ele literalmente, na hora H, ele mostra, eu só estou aqui na missão de Hashem. E essa é uma constante, isso mostra que em nenhum momento ele quis se vingar. Desde o primeiro instante que ele foi vendido, que ele estava no poço, que ele foi vendido, ele tinha atzlachá, ele tinha sucesso. Por que ele tinha sucesso? Ele sabia que ele estava lá numa missão de Akadosh Baruch Hu. Então, não tinha como ele estar mal. Mesmo na prisão, mesmo quando ele vai lá, olha para a cara dos caras que sonharam, ele percebe que eles estão tristes. O que você espera que o cara esteja? Feliz? Sorrindo? Mas ele tinha essa sensibilidade porque ele estava por dentro feliz. E a palavra matzliach, que era uma pessoa de sucesso, que é o sonho de todos nós ser uma pessoa de sucesso, não é uma pessoa de atzlachá, é uma pessoa de matzliach. Ele faz com que os outros tenham sucesso. Ele buscava com que o patrão dele tivesse o sucesso, com que o outro pudesse ter o seu sonho interpretado. Ele estava na prisão, estava preocupado com que cada um comesse. Ele agora vira vice-rei e está preocupado não dele se tornar o manda-chuva, e sim com que todos tivessem a parnassá necessária para os anos de fome. São anos de fome, mas pelo menos cada um vai ter o básico necessário e eu não vou me aproveitar dessa situação. Ele teve todas as chances para poder se vingar, para poder se aproveitar, para poder tomar o poder, e em todo momento, e é isso inclusive que quando os irmãos vão lá se encontrar com ele, está escrito que os irmãos não reconheceram ele. Explicação, porque ele estava de barba, antes não tinha barba. E os irmãos também mudaram. Se eu te reconheço, você me reconhece, o que muda? Mas a resposta é isso. Nunca poderiam imaginar que esse era o Yosef. O Yosef, ele se manteve com a integridade absoluta dele, mesmo estando no poder. E era isso que Jacob ele enxergava no Yosef, que ele falava, aquela promessa, ele era o filho que ele enxergava, ele esperava acontecer a concretização do sonho, porque ele sabia realmente que esse Yosef ele iria conseguir se manter íntegro dentro do Egito, dentro desse poder. Ele ia se manter humilde, mesmo com tudo aquilo que ele passou, e poderia olhar para trás e rejeitar a família, rejeitar as outras pessoas, ser uma pessoa amargurada, ser uma pessoa vingativa. Ele se manteve íntegro. Tanto é que o Yaakov, quando conta para ele que está vivo, ok, está vivo, não conta nada. Quando ele manda as carroças, que com isso ele mandou uma mensagem para o pai, que ele ainda estava conectado com o estudo da Torá e etc., foi aí que o pai ficou feliz. Ele entendeu que o filho estava vivo, não apenas biologicamente, mas esse era o Yosef que eles tanto sonhavam, que a mensagem para nós é clara, que nós hoje temos que ser não igual os irmãos do Yosef, eles eram pastores, hoje a gente tem que sair para trabalhar, tem que falar para o rabino, não vou ficar no shiur, e o rabino tem que falar, não, é aqui que você vai conseguir abraçar. É difícil, é muito difícil. Mas o Yosef ele ensina pra gente que ele fazia o shiur de manhã, ele ia na tefilá, depois ele fazia mincha, e nas entrelinhas ele ia lá, cuidava do que precisava cuidar, do paró, dos problemas, etc. Eu acredito que o trabalho dele é um pouco maior do que as vendas que você tem que fazer. Ele tinha que cuidar do Egito todo, depois do mundo todo. O ministro das Finanças, vice-rei do Egito, acredito que ele tinha bastante coisa para fazer, especialmente que ele era uma pessoa preocupada com a população, não alguém que estava preocupado só em se aproveitar do poder que ele tinha. Então isso a gente tem que aproveitar e aprender do Yosef, que é essa conciliação
Na verdade, é uma conciliação, é uma elevação da gente estar na reza e depois você sai e trabalha. Entende que o trabalho é uma ferramenta para você poder servir a Hashem, ajudar as pessoas, dar oportunidade de trabalho e assim por diante. Chaves. Fala no casamento. Que eu vou te falar, essa é a paraxá que mais dá para você tirar diversos exemplos. Tchau. De exemplos